você pega aquele recurso e vai dizer, e agora? Você sabe muito bem o que são contrarrazões. Aquele ato processual por meio do qual uma das partes é chamada para exercer o contraditório em face da apresentação de um recurso. Está lá no artigo 1030 do Código de Processo Civil, aplicável também para o âmbito do Código de Processo Penal. Prazo: 15 dias úteis no âmbito do CPC ou corridos, se for penal. Certo? Até aqui, tudo bem, sem novidades, tranquilo, sossegado. Vamos falar em recurso especial ou extraordinário, que eu falava para um vale para outro, que eu falar para o outro vale para um, e sabemos que é assim mesmo que vai ser agora. Como fazer ótimas contrarrazões no recurso especial? É preciso ter em mente que, para isso, o ponto mais importante, você tem que entender as regras de admissibilidade do recurso especial. Claro, afinal de contas, pensa o seguinte: ora, fulano, devidamente representado, vem, por meio do seu advogado, interpor, com base no artigo 105 da Constituição, o presente recurso especial, e patati, patatá, e patati, patatá, e patati, patatá, e patati, patatá, aquele recurso gigantesco de 30 laudas. E aí, você pega aquele recurso e vai dizer, e agora vou ter que contrarrazoar. O que é que tem de problema aqui? Perceba o que eu falei no primeiro momento. Fulano de tal, devidamente representado com base no artigo 105, inciso 3 da Constituição. Opa! Opa! O que você faz? Ora, de cara, já alegue ali que houve o quê? Incidência da súmula 284, porque ele não indicou qual a hipótese do artigo 105.3 pelo qual está entrando com o recurso especial, não indicou o permissivo constitucional. Existe a maioria do entendimento do STJ de que não há por que ter essa exigência, mas existe sim o entendimento de que tem que ter. É o que eu chamo de súmula 284 nazista. Ué, se existe o entendimento, para fins de contrarrazões, tente aplicá-la. Como é que você vai dizer isso nas contrarrazões? Você tem que conhecer o recurso especial. Em outras palavras, você só faz boas, excelentes, ótimas, supimpas contrarrazões se você souber fazer um perfeito recurso especial. Claro, uma mão lava a outra mão lava uma e por aí vai. Não é? Ao saber fazer o seu recurso especial, você olha para aquele outro e vai falar, ih, mandou mal, hein? Melhor para mim que estou fazendo as contrarrazões. E o vício tal, vício tal, vício tal, óbice tal, óbice tal, óbice tal. E aí você senta a lenha. Então preste atenção. Se incidiu na súmula 284 que não apontou o permissivo constitucional, se ele incidiu na súmula 284 porque ele não indicou o dispositivo de lei federal violado, se ele incidiu na súmula 284 porque ele, mesmo apontando o dispositivo, não trouxe as razões adequadas, se ele incidiu na 284 porque ele trouxe o dispositivo, trouxe as razões, mas o dispositivo não tem nada a ver com as razões, se ele incidiu na 284 porque, mesmo trazendo o dispositivo, as razões corretas, congruentes entre si, mas não tem nada a ver com o que o tribunal decidiu na origem, se ele alega violação a um determinado dispositivo, dizendo que tinha que ser majorado os danos morais, mas ele não indica qual o valor dos danos morais, qual o valor da causa, ou não traz elementos para verificar o contexto, se ele diz que há necessidade de aumentar ou diminuir os honorários, mas não fala sobre o valor da causa, o quantum dos honorários, tudo isso aí pode ser hipótese de súmula 284, e eu falei de umas 7. Tem mais, se ele fala em dissídio pretoriano e ele não diz qual o dispositivo acerca do qual teria havido a divergência jurisprudencial, súmula 284, são várias hipóteses só da súmula 284. Súmula 280 do Supremo, 281 do Supremo, 282 do Supremo, 283 do Supremo.
Súmula 735 do Supremo, 126 do STJ, 7 do STJ, 5 do STJ, 13 do STJ. Por exemplo, e eu estou dando exemplos. Pré-questionamento, todas as hipóteses de pré-questionamento ficto, implícito, expresso. Pré-questionamento numérico é aceito? Olha, eu estou citando um monte de coisa, afinal de contas são mais de 40 requisitos. 40 requisitos para o recurso especial ser bem feito. Cotejo analítico, foi bem feito com as 3 etapas? Comprovou adequadamente? Declarou a comprovação? E aí? Tudo está bem feito? Tô citando um monte de coisa? Tá ficando confuso? Não se preocupa. A minha ideia não é esclarecer cada um deles aqui, não. É falar que você precisa saber tudo de recurso especial. Ou saber a maior parte, vai lá. Mas se eu fosse você, eu saberia tudo, porque para impugnar bem, não é assim? Quando você vai apresentar uma contestação, você não tem que falar de cada ponto, cada ponto, cada ponto, cada ponto. Como é que você faz, então, no recurso especial? Antes de falar do mérito, você tem que falar dos óbices. Tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui. Ponto. Você tem que entender a jurisprudência quanto à admissibilidade. Depois, você vai para o mérito. Quais os requisitos que o STJ exige para um eventual provimento do recurso especial no que tange à suposta omissão? Afronta ao artigo 1022, inciso 2 do CPC, por exemplo. São 6 requisitos na jurisprudência. Estão lá detalhados na entrelinha, nas entrelinhas, porque não é assim uma só, não. Pois é. Tá claro para você? Não estão claros esses 6 requisitos? É preciso esclarecer. Em palavras mais singelas, se você sabe fazer um bom recurso especial, as contrarrazões, você tira de letra. Para isso, não se aflija, primeiro lugar. Não se envergonhe, segundo lugar. E não se acanhe, em terceiro lugar. Em quarto lugar, estude. Em quinto lugar, tente fazer. Tente e tente e tente. Você precisa simplesmente treinar. Fazer experiências, buscar as informações. Exatamente essa é a ideia da democratização do acesso à jurisdição superior. Por isso que eu tenho cada vez mais dado essas informações. Porque nós precisamos desbravar esse universo dos tribunais superiores, que é, em muitos aspectos, muito mais fácil do que se pensa. É claro que não é tudo igual à primeira e segunda instância, senão não teria o nome de jurisdição superior. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, mesmo assim, tem muitos aspectos que é muito mais fácil. Para fazer contrarrazões bem feitas, você precisa entender o tema principal. O tema principal não é somente o mérito da causa, o mérito recursal. É também a questão do óbice, que é de extrema importância, você sabe disso, na admissibilidade do recurso especial. Olha, um detalhe pode fazer a diferença. E se você está aprendendo a girar a chave para acessar o STJ, quando você entra, já que você está pelo outro lado, você aprende sim como fechar a porta para que o seu ex-adverso não chegue lá onde você sabe chegar. São as regras do jogo, segurança jurídica, que pode estar às suas mãos e não da do seu ex-adverso. Certo?